Olá, boa noite. Boa notícia em entrevista hoje Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ela disputou a presidência da República 3 vezes, foi senadora. Em abril, a revista Time divulgou uma lista com as 100 pessoas mais influentes do planeta em 2024. A Marina foi a única brasileira mencionada pela revista norte-americana. Boa noite, ministra. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Uma honra ter a senhora novamente aqui no programa. Fico muito feliz. Muito bom estar com você de novo também. Ministra, vamos falar do Rio Grande do Sul, que ainda demanda muita atenção da gente, tem toda uma questão da reconstrução acontecendo lá. Eu tenho conversado com alguns climatologistas e tenho feito para eles uma pergunta, se o Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá, é algo inédito no Brasil pela dimensão, se mudou a forma como os brasileiros passaram a enxergar as mudanças climáticas, a emergência climática, ou se já aconteceu no país antes. Como é que a senhora avalia a dimensão do que aconteceu lá e se é inédito? É inédito porque agora, Kennedy, nós temos uma junção de fenômenos naturais com a mudança do clima. Aí ele é potencializado de uma forma assustadora. Nós tínhamos um normal, que tinha uma situação de extremos que acontecia em cima desse normal. Agora essa realidade mudou e os cientistas começam a avaliar que o que era extremo no passado passou a ser normal e o que vai ser extremo nós ainda não temos nem a dimensão de como vai ser. O certo é que o ano passado nós já ultrapassamos 1,5 de elevação da temperatura da Terra e os cientistas acham que mudou a chave em relação ao aquecimento dos oceanos e que isso está provocando situações extremas em vários lugares do mundo. Aí você tem o fenômeno natural, é o Ninho, Laninha, que é potencializado pela mudança do clima e você vai encontrar situações de ondas de calor, você vai encontrar situações de secas e de cheias. E ainda o fenômeno do derretimento das grandes geleiras, que leva a que os oceanos aumentem o volume de água e afete populações com risco de desaparecimento de países inteiros. Ministra, o que tem que fazer? Tem que reverter esse termômetro, tem que jogar para baixo isso em 1,5 graus, senão a coisa vai piorar, a gente vai ter notícias ainda mais tristes e tragédias ainda maiores? O ponteiro da aceleração da temperatura da Terra, ele rodou muito rápido. Todo o esforço que vinha sendo feito até o ano passado, na COP28, era para não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra, que a gente até chamou de missão 1,5. Mas, infelizmente, a ciência já disse que o ano passado nós ultrapassamos o 1,5. Agora é você trazer o ponteiro de volta. E, para isso, vai ter que continuar reduzindo o desmatamento de uma forma bastante intensa no mundo inteiro e no Brasil, com certeza, reduzindo a emissão de CO2 pelo uso de carvão, de petróleo e de gás, e que essas medidas sejam levadas por todos os setores, por transporte, por energia, agricultura, indústria, todos os setores. Por isso que o Brasil está trabalhando nas suas NDCs para que elas sejam mais ambiciosas possíveis, para que a gente... São os compromissos, né, nacionalmente determinados pelos países de redução de emissão de CO2. Esses compromissos, eles são, digamos, autônomos de cada país, mas eles têm uma orientação, que sejam compatíveis com fazer com que esse ponteiro volte de novo para trás. Ministra, esses compromissos no Brasil, no que depende dele, a gente tem visto que houve uma redução no desmatamento na Amazônia. No entanto, o Cerrado está bastante preocupante. No semiárido do Nordeste tem fotografias já de desertificação. Como é que estão esses compromissos no Brasil, na gestão Lula, na gestão Marina Silva? Bem, os compromissos eles haviam sido abandonados no governo anterior, descontrole do desmatamento, completo abandono das políticas ambientais e da agenda multilateral em relação a clima, biodiversidade, desertificação, eles foram retomados e agora nós já temos bons resultados. Primeiro, a volta do Brasil ao protagonismo internacional numa agenda que vai desde o G20
pautando a questão climática de forma transversal, a Cúpula da Amazônia fazendo um compromisso pelas florestas tropicais. Nós temos também todo um esforço que o Brasil está fazendo à frente da liderança dos BRICS, que vai assumir o ano que vem, e o trabalho que estamos fazendo para que cheguemos em 2025 na COP30, liderando pelo exemplo. Já conseguimos fazer com que, se tivesse um decreto para enfrentamento do desmatamento em todos os biomas, já retomamos o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia, reduzindo o desmatamento o ano passado em 50%, esse ano já reduzimos em mais de 40%, até maio. Já conseguimos uma pequena queda no Cerrado de 12% e no Pantanal de 9%. No caso da Mata Atlântica, tivemos uma queda esse ano de 27% e o ano passado foi de mais de 40%. Mas precisamos fazer com que essa pequena queda no Pantanal e no Cerrado se constitua numa tendência, porque no caso do Cerrado tivemos um aumento muito grande o ano passado. Então, o governo retomou a agenda, estamos trabalhando a política ambiental de forma transversal e com uma inflexão muito forte na agenda econômica e de planejamento. O Plano de Transformação Ecológica, liderado pelo ministro Fernando Haddad, o PPA, liderado pela ministra Simone Tebet, que dos 88 programas do PPA 2024-2027, mais de 50 têm ações voltadas para a questão ambiental e desenvolvimento sustentável e clima. Ministra, a Mata Atlântica tem uma lei especial que ajudou muito a preservar e a recuperar a Mata Atlântica e a segurar a floresta de pé. Há necessidade de uma lei especial para o Cerrado? A reserva legal no Cerrado, por exemplo, é de apenas 20%. Sim. Há desmatamento muito sendo feito de maneira legal, né? E isso compromete. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil, dizem os especialistas, as nascentes estão lá. Há possibilidade, a gente sabe que o Congresso é bastante conservador em termo ambiental e que os projetos que estão lá são projetos de atraso em relação à preservação ambiental. Mas a senhora acha viável articular alguma lei específica para o Cerrado ou não? Nós deveríamos ter, sim, uma lei específica para todos os biomas, porque todos eles são igualmente importantes. Nós temos uma lei que protege a Mata Atlântica, nós temos uma lei que protege a Amazônia, mas, infelizmente, nós não temos o equivalente em termos da nossa Constituição em relação ao Cerrado. E há um esforço muito grande para que a gente tenha uma proteção especial para todos os biomas. Você note que, no caso do Cerrado, a lei do homem não coincide com a lei da natureza. Diz que pode usar até 80%, mas a ciência já está mostrando que há um retardo no regime de chuvas no Cerrado. Nós já encontramos um processo de expansão das áreas que antes eram úmidas para áreas semiúmidas na direção do Cerrado, e nós temos uma situação de diminuição da vazão dos principais rios na ordem de 19 mil metros cúbicos por segundo e uma baixa no lençol freático, porque à medida em que você retarda as chuvas, se começa processos de irrigação tirando água do lençol freático. E isso vai levar a um prejuízo enorme, principalmente ali na região do Mato Piba, onde o desmatamento tem avançado. Eu sempre digo que nós não podemos achar que a nossa lei humana ela vai coincidir com a lei da natureza. A gente legisla, mas nem sempre a natureza assimila. E ela é sempre mais poderosa do que qualquer ação humana. Por quê? Esse ano nós vamos ter uma grande estiagem na Amazônia e no Pantanal. Nós começamos com cheia na Amazônia, o Pantanal já está em situação crítica em relação à questão hidrológica. A Agência Nacional de Águas já estabeleceu pela primeira vez que toda a bacia do Rio Paraguai está em situação crítica, a bacia do Paraguai está em situação crítica em termos hidrológicos. E isso vai levar a que se tenha situação de grandes incêndios. Já temos um processo que está em curso, mas
a partir do início de julho, essa situação pode se agravar, por isso estamos trabalhando um plano de emergência. Isso no Pantanal, a senhora está falando? No Pantanal porque, e na Amazônia. Porque no mês de junho, na série histórica, em apenas 11 dias, os focos de incêndio, de fogo no Pantanal cresceram. A gente está vivendo no Pantanal, nesse momento, um evento climático extremo, ministra? Nós estamos vivendo uma junção das duas coisas. O evento climático extremo com os fenômenos naturais que tem a ver com El Niño, Laninha, essa composição. E esse agravamento faz com que, a cota de cheia do Pantanal não tenha sido alcançada, a cota de cheia dos rios da Amazônia também não foi alcançada. Nós temos um acúmulo muito grande de matéria orgânica que está em ponto de combustão, no caso do Pantanal. E no Pantanal, diferentemente da Amazônia, nós temos os incêndios naturais. Quando cai um raio, aquilo gera ali um processo de incêndio, muitas vezes em regiões remotas, de difícil acesso, para fazer qualquer combate ao fogo. Por isso que nós já estamos discutindo, dentro do governo, um plano emergencial. Qual é a dificuldade, Kennedy? É que a gente tem a figura da emergência para o desastre quando ele já aconteceu, mas nós não temos ainda, em todos os contornos, para fazer a gestão do risco em relação ao desastre. E é esse o plano que nós estamos trabalhando, mas na prática já estamos agindo de forma preventiva. Nós tivemos uma reunião com os governos do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Nós estamos em constante diálogo com os governadores dos estados da Amazônia, principalmente já nos reunimos com o governador do estado do Pará, com o governo do estado do Pará, do estado do Amazonas, estamos em constante diálogo e também dialogando com o Tocantins, com outros estados, para que a gente tenha uma ação preventiva. O fogo, quando ele começa, você tem que combater ali no início. Depois que ele se alastra, é uma operação altamente custosa e difícil de ser levado a cabo. Ministra, explica um pouco mais isso. No governo Bolsonaro, se falava muito que os incêndios na Amazônia eram incêndios naturais. Explica porque, a senhora já falou, no Pantanal isso ocorre, né? Há um acúmulo ali de matéria orgânica que pode resultar numa combustão, num foco de incêndio, quando cai um raio. Por que isso não acontece na Amazônia? Não acontece na Amazônia porque é uma floresta úmida. No caso da Amazônia, você tem uma quantidade de matéria orgânica que vai se acumulando ali embaixo da copa das árvores, mas ela é uma floresta úmida. Agora, tem um problema, né? A floresta está perdendo umidade e nós corremos o risco de, num futuro não tão distante, termos incêndios naturais também na Amazônia. Aí é algo apavorante, assustador, porque imagina uma floresta com aquela dimensão, com árvores de 30, 40 metros de altura, com copas gigantescas em processos de incêndio natural, porque na Amazônia nós temos uma grande incidência de raios. Então, é algo que a gente tem que trabalhar para não permitir que a floresta perda umidade. Mas hoje os incêndios que nós temos na Amazônia são causados pela ação humana. São criminosos? Alguns são criminosos, que são feitos de propósito para entrar em combustão aquela área que eles querem degradar. Outros são em função de desmatamentos que tiveram autorização. A autorização dos desmatamentos dito legais, eles são dados pelos estados. Então, são feitas as derrubadas e queima daquela área que foi derrubada. Esses incêndios, eles avançavam algo em torno de 11% sobre a floresta nativa. O ano passado, nós identificamos um avanço de 37% sobre a floresta nativa. Ou seja, a floresta já está perdendo umidade a ponto do fogo ganhar força durante um período e numa área bastante extensa, o que não acontecia antes. Ele entrava um pouco, depois a barreira natural da floresta fazia com que ele se apagasse.
Isso aconteceu por quê? Porque diminuiu a área de floresta, a gente está se aproximando do chamado ponto de não retorno, de que alguns cientistas dizem que é o risco de savanização da Amazônia. Por que teve essa mudança, ministra? Essa mudança, o que a ciência levanta como hipótese é que a mudança do clima já está alterando, não é, a conformação natural da floresta amazônica. E essa perda de umidade, se ela for agravada por mais incêndios, por mais desmatamento, por mais aumento da temperatura, levará ao ponto de não retorno. O que a ciência diz é que na Amazônia não se pode ultrapassar a 25% de desmatamento, senão ela entra num processo de savanização. Hoje nós já estamos bem próximo de 20%, e alguns mostram que já chegamos a 20%, ou seja, não podemos arriscar com os 5%, porque é uma margem aí de erro estreita, muito estreita. E nós temos que alcançar a meta que está estabelecida pelo presidente Lula de desmatamento zero. Por isso que temos plano de prevenção e controle do desmatamento, não só para a Amazônia, mas para todos os biomas, para o Pampa, para a Caatinga, para o Pantanal, para todos os biomas brasileiros. A meta de desmatamento zero é até quando que a gente quer atingir? Até 2030, desmatamento zero. Nós temos um esforço muito grande, que é de combate à criminalidade, o desmatamento ilegal em todos os biomas, e um processo de convencimento que precisa ser feito daqueles que têm legalmente o direito de desmatar, para que não desmatem, porque senão nós vamos fazer com que o Brasil entre num processo de muita vulnerabilidade. Não é só a vulnerabilidade para a agricultura, né? Nós já tivemos uma perda de algo em torno de 80 milhões de toneladas em função do retardamento das chuvas, né? Prejudicando o que os especialistas chamam de safrinha, que já não é mais safrinha, é uma safrona. Então, isso aí já é um prejuízo contabilizado de 80 milhões de toneladas. Se a gente continuar agravando o problema, além da questão de natureza ambiental, de perda de biodiversidade, de risco para as populações locais, nós vamos entrar em processos muito complicados em relação ao setor produtivo, à agricultura e em relação à energia. Uma boa parte do nosso suprimento e da nossa segurança energética vem de hidroeletricidade, aonde estão os maiores empreendimentos e o maior suprimento de energia, na Amazônia. Nós, nesse ano, corremos o risco de termos ali uma perda de funcionamento das hidrelétricas de Santo Antônio Giral, no Rio Madeira. É um risco. Tudo isso tem que ser pensado e planejado à luz, né, de muitas vulnerabilidades que um país como o Brasil, né, é passível de sofrer em função da mudança do clima. Nós temos uma contribuição reduzindo a emissão de CO2, nosso principal vetor é desmatamento, mas também os demais setores. Agora, se nós fizermos 100% o dever de casa e o mundo não reduzir suas emissões, nós vamos ser prejudicados do mesmo jeito. Por isso que na COP28, o presidente Lula disse que os países têm que sair da dependência do uso de combustível fóssil. E na COP28, no coração da exploração de petróleo, pela primeira vez, Kennedy, depois de 31 anos de debate, a gente discutiu o que de fato é a razão da mudança do clima, que foi discutir que o mundo tem que fazer a transição para o fim do uso de carvão, de petróleo e de gás. Essa é uma equação complexa no mundo, mas é disso que se trata. Ministra, o presidente Lula fez essa afirmação sobre a questão dos combustíveis fósseis, da dependência do petróleo. Ao mesmo tempo, ele dá declarações no sentido de que é importante extrair o petróleo da margem equatorial. Qual que é o argumento? É uma fase de transição, eu ainda vou usar essa riqueza para financiar a própria transição energética. Os críticos dizem o seguinte: isso tira a autoridade moral do Brasil para ser esse líder, essa potência verde, esse líder da transformação do mundo inteiro para uma economia verde. Eu sei que a posição da senhora é uma posição pró-economia verde, a história da senhora diz isso. Mas a senhora está num governo em que o presidente da República acha que é preciso explorar
essa margem equatorial. Como é que a senhora avalia essa questão e a posição do presidente, ministro? Kennedy, o presidente, ele tem um compromisso com essa agenda do clima, tanto é que ele pautou esse tema no G20 de forma transversal. E o ministro da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, já fez o plano de transformação ecológica exatamente para que a gente possa levar o Brasil para um outro patamar em termos de um novo ciclo de prosperidade econômica social. Quando o presidente se refere à margem equatorial, ele não disse a foz do Amazonas, ele disse a margem equatorial. O Brasil é um país que explora petróleo. O IBAMA tem dado licenças em relação à exploração de petróleo. O que nós decidimos na COP28 foi o seguinte: nessa equação de fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, os países desenvolvidos vão na frente, os países em desenvolvimento vêm em segundo plano. E o presidente, quando ele falou a margem equatorial, eu não vi, não sei o contexto, mas você sabe que ali na Bacia Potiguar, que faz parte da margem equatorial, já existem poços de petróleo e exploração de petróleo e novos pedidos, que são processos de exploração já consolidados. Ele não usou a palavra foz do Amazonas. Que é a questão delicada, a senhora acha? É não extrair ali na foz do Rio Amazonas. Tem uma complexidade ambiental. E aí eu quero esclarecer uma coisa. O Ministério do Meio Ambiente não é ele que toma a decisão se vai ou não vai explorar petróleo. Ele se atém aos aspectos da viabilidade ambiental de cada empreendimento que é pedido a licença para o IBAMA. Nós participamos do Conselho e dentro do Conselho o nosso posicionamento é coerente com aquilo que é o esforço que a humanidade tem que fazer, que é essa transição para o fim do uso de combustível fóssil. Tanto é que o que nós temos advogado é que cada vez mais uma empresa como a Petrobras, que é importante, deve ser não apenas uma empresa de explorar petróleo, mas de produção de energia, exatamente para não ficar só onde a bola está, e uma bola que está quicando num lugar que prejudica a humanidade inteira em função das emissões de CO2 e ir para onde a bola vai estar. Todo mundo está nessa corrida e nós temos as melhores condições de fazê-lo. Nós temos as melhores condições porque temos uma matriz energética limpa, porque temos biocombustível, porque podemos usar essa energia limpa para produzir hidrogênio verde. Agora, o debate no Conselho de Política Energética, ele vai levar em conta todos esses contornos. E o Brasil vem trabalhando, inclusive coerente com algumas das metas do ano passado, da COP. O que saiu de lá? Que a gente tem que triplicar renovável, e nós temos feito grandes investimentos em energia renovável, que nós temos que aumentar a eficiência energética, duplicar a nossa eficiência energética, porque tem muito desperdício de energia, e, ao mesmo tempo, temos que fazer os esforços para a transição para o fim do uso de combustível fóssil. E agora, quando o presidente foi lá na Venezuela, ele fez um acordo com o governo, o presidente da Petro, da Venezuela, Colômbia. Da Colômbia, da Colômbia, estabelecendo ali um acordo de cooperação entre a Petrobras e a petroleira colombiana. E para que foi esse acordo? Para biocombustível e para hidrogênio verde. Ou seja, já coerente com esse esforço de que a gente tem que triplicar renovável e de que a gente tem que buscar uma matriz energética que seja limpa. Existe uma contradição no mundo e no Brasil? É claro que existe. E essa contradição tem que ser manejada por todos nós. Mas o importante é que nós estamos comprometidos com o enfrentamento da transição energética global e internamente, e estamos comprometidos com a transição ecológica que tem que ser feita no nosso país e externamente, e um dos maiores indicadores do nosso compromisso é a agenda de desmatamento zero. Até bem pouco tempo era um tabu falar de desmatamento nos espaços multilaterais. Hoje o Brasil assume proativamente e, mais do que isso, está ajudando a criar um fundo global para proteger não só a floresta amazônica dos países do Tratado de Cooperação Amazônica, mas dos mais de 80 países de floresta tropical do mundo.
Ministro, só sabe o respeito que eu tenho pela senhora e eu sei o compromisso que a senhora tem com o meio ambiente. Só está falando que o compromisso também é do governo Lula, é do presidente Lula. A senhora acredita, então, que isso está inabalado? O governo como um todo tem um compromisso. Não é um compromisso só da Marina Silva, não. O compromisso com a agenda do clima é um compromisso do governo do presidente Lula. Obviamente que dentro do governo existem também as contradições. Nós somos um governo de frente ampla. Sim. E essa frente ampla, ela foi necessária para ganhar as eleições. O presidente Lula faz o manejo dessa frente ampla e todos são necessários para estabilizar a democracia. Até porque eu não acredito que nós vamos fazer a transição ecológica, a transição energética, a transição para um outro modelo de desenvolvimento se tivermos um governo autoritário e negacionista. Ele desestruturou as políticas ambientais, fez com que o Brasil virasse um pária nos espaços internacionais, com prejuízos enormes. O ministro da Agricultura, ele diz o tempo todo que ele já conseguiu abrir mais de 100 mercados para o setor agrícola. E ele diz claramente, o que fez isso acontecer foi o fato das pessoas agora terem confiança de que o desmatamento da Amazônia está sendo combatido e de que o Brasil tem um compromisso com o Acordo de Paris e que vai levar a sério esse compromisso. Ou seja, aqueles que acham que mudando a legislação, aqueles que acham que criando facilidades, entre aspas, para a produção, isso é vantajoso para o seu negócio, estão dando um tiro no pé. Por quê? Não é vantajoso, porque a mudança do clima vai criar prejuízos gravíssimos em relação aos nossos processos produtivos e não é vantajoso porque nós não vamos ter espaço de mercado. Até a China, agora quando nós fomos lá com o presidente Lula, nós temos um acordo de cooperação Brasil-China, que é a COSBAN, e nesse acordo a gente não tinha, eu acho que ele é desde 2004, não tinha, né, uma cláusula sobre meio ambiente e clima. A única cláusula que foi acrescida na COSBAN foi sobre meio ambiente e clima. Muita gente acha, nós não vamos vender para a Europa, para os Estados Unidos, vamos vender para a China. A China também é um país vulnerável à mudança do clima e ela hoje é o maior exportador de tecnologia para o enfrentamento da mudança climática e não vai ficar comprando produtos que sejam carbono intensivo, porque assim ela evita de dar sua contribuição para a transição energética na matriz energética global. Ministra, a senhora falou da questão do desmatamento zero, esse tema é fascinante, porque além de ter o desmatamento zero, seria importante também voltar a recuperar a área de floresta que está desmatada. A senhora falou, né? Estamos perto do 20% de desmatamento da Amazônia. Tem projetos do governo para recuperar a floresta amazônica. Se a gente conseguir recuperar, que efeito que isso tem sobre esse 1,5 grau de temperatura que aumentou, sobre a emergência climática? Nós temos a agenda do uso sustentável da floresta, a agenda da bioeconomia, que tem a ver com a biodiversidade, com as nossas florestas, não só a amazônica, mas também a caatinga, o cerrado, enfim, o Pantanal. E temos o compromisso de restauração de 12 milhões de hectares de área que foi desflorestada. O Brasil, ele pode ser um país que, ao fazer a restauração, ele absorve CO2. E isso é uma contribuição para que a gente possa reequilibrar aí esse ponteiro que caminhou muito velozmente. O problema é que, mesmo com esses esforços de restauração, ainda não é suficiente para a gente fazer esse equilíbrio. Nós temos que reduzir a emissão de CO2 pelo uso de combustível fóssil. Porque você note que, mesmo que você consiga triplicar renovável, se você mantiver os mesmos patamares de uso de carvão, de petróleo e gás, a atmosfera vai continuar sendo prejudicada e o planeta sendo aquecido do mesmo jeito. Ministra, o plano do clima ele vai definir para o Brasil os caminhos aí para a gente reduzir as emissões, promover a adaptação e tem a chamada parte da mitigação, né? E aí o agronegócio e os combustíveis fósseis, eles têm dificuldade de entregar o que eles
o que é necessário para a gente mitigar. Explica para a gente, ministra, o que vai ser esse plano do clima, o que é a adaptação e o que é a mitigação no contexto do plano. O plano clima, ele trabalha o eixo de adaptação, o eixo de mitigação. Nós estamos trabalhando os planos, né? São 8 planos para ações de mitigação e são cerca de 15 planos para ações de adaptação. Eles são destinados a todos os setores. Aliás, essa foi uma inovação que o Brasil inaugurou, praticamente de países em desenvolvimento. Só o Brasil tinha metas setoriais de redução de emissão de CO2 e agora na COP8 se tornou uma obrigação de que todos os países em desenvolvimento terão que ter metas de redução para todos os setores, agricultura, transporte, energia, assim por diante. No caso da mitigação, no caso da indústria, por exemplo, reduzir as suas emissões dentro de um cronograma de acordo com a meta global que o país tem que alcançar, né, até 2030, 2040, 2050 e assim por diante. Isso é mitigar. Isso é mitigar. No caso da agenda de adaptação, é fazermos os investimentos necessários para enfrentarmos aquilo que já temos como consequência da mudança do clima. O que aconteceu no Rio Grande do Sul leva a processos de adaptação estruturante. Tem muitas coisas que não vão mais ser repetidas. Por exemplo, tem que mover uma cidade ou um bairro de determinada localidade? Tem alguns isso bairros... é adaptar? Isso é adaptar. Temos que retirar alguns bairros, alguns assentamentos humanos de regiões que nós sabemos que são vulneráveis e que esses eventos extremos serão reincidentes e provavelmente com mais intensidade nesses mesmos lugares. O ministro do Transporte, ele estava dizendo, provavelmente as pontes não terão a mesma altura, provavelmente não serão no mesmo lugar em algumas situações, porque nós sabemos que aquele lugar vai ser novamente afetado e muitas vezes não terá engenharia que suporte a força da água quando ela vem numa determinada intensidade. Então, há uma mudança que precisa ser feita. Em relação ao nível do mar, por exemplo, alguns países podem desaparecer por inteiro, algumas regiões, na Suécia, eles estão trabalhando há mais de 40 anos para remover um município inteiro em função da elevação do nível do mar. Isso eles já estão fazendo há muito tempo. No caso do Brasil, nós teremos que ampliar cada vez mais as margens dos rios, as margens dos córregos, para que haja espaço de várzea, para que a água venha a ocupar, porque senão acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E vamos ter que trabalhar sistemas de drenagem, sistemas de recuperação de mata ciliar, sistemas de encosta, fazer treinamento da população, criar rotas de fuga, sistemas de alerta, treinamento de voluntários para que possam ajudar Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, sem colocar em risco suas próprias vidas, né? O voluntário não é na base, assim, do esporádico. Ele tem que também ter um treinamento para poder ter mais eficácia na sua ajuda como voluntário e ter consciência de que, em determinadas situações, somente um profissional é que pode enfrentar aquela situação. E vamos ter que ter um novo marco regulatório, né, na questão de adaptação, no meu entendimento, que é o plano de enfrentamento aos efeitos dos eventos climáticos extremos que estamos trabalhando para levar ao presidente Lula. Estamos trabalhando desde fevereiro do ano passado, quando aconteceu o São Sebastião, porque é algo muito complexo. Nós temos, inclusive, para sermos eficientes, de mexer em marcos regulatórios. Hoje você pode decretar emergência quando o desastre aconteceu. Esse é o estatuto jurídico que nós temos. Mas nós não temos um estatuto jurídico para decretar emergência de forma preventiva. Essa antecipada que a senhora anunciou na semana passada. Exatamente. Nós temos que criar essa figura jurídica para que esses 1.942 municípios que o CEMADEM identifica como passíveis de risco climático extremo possam entrar como
municípios em situação de emergência e ter obras que sejam continuadas, intervenções que sejam continuadas, com processos que sejam simplificados. E, para isso, vamos ter que aprender a ter estruturas de compliance que são completamente diferentes, porque já é difícil você combater a corrupção em situações de extrema calamidade, de sofrimento, como a gente vê agora no Rio Grande do Sul. Agora você imagine num processo de emergência permanente. Então, nós estamos dialogando e fazendo o plano junto com o Tribunal de Contas, já conversamos com o presidente, conversamos com o Procurador-Geral da República, conversamos com o Vinícius, da Controladoria da União, e o diálogo constante entre nós, ainda num processo colaborativo. Qual é o objetivo dessa agenda de adaptação? É que a gente tenha um plano que não seja um plano do governo brasileiro. É isso que o presidente Lula pode deixar e vai deixar, se Deus quiser, como legado. Um plano do Estado brasileiro, para que, independente de quem seja o governo, esse plano não possa ser interrompido. Porque nós somos um país vulnerável. Nós começamos o ano tendo que fazer altos investimentos em relação à cheia. Esse segundo semestre vai ser em relação à seca. Imagine que toda a nossa poupança sendo mobilizada para intervir quando o sangue já foi derramado, quando a lágrima já foi derramada, a lavoura já foi perdida. Nós temos que ter uma atitude de antecipar, sair da gestão do desastre apenas, porque ela é importante, e o ministro Valdez tem feito isso de forma incansável e com muita competência, e também para a gestão do risco, ter uma ação antecipada. Isso exige uma colaboração do Congresso, uma colaboração do Tribunal de Contas, do Ministério Público e algo que não da própria Justiça, que não seja do governo, mas que seja do Estado brasileiro. Ministra, uma ideia muito boa, que a gente já conversou a respeito dela, é essa Autoridade Nacional de Segurança Climática. Quando houve a tragédia no Rio Grande do Sul, muita gente no governo, no Planalto, falou, olha, agora está muito evidente que a gente precisa criar essa autoridade. A gente sabe que o Congresso tem colocado obstáculos. Como anda essa discussão? Como que está na agenda da senhora? A senhora ainda acha necessário que a gente tenha uma Autoridade Nacional de Segurança Climática ou não? Eu acho que é necessário. Nós temos que ter um operador. Um plano como esse, ainda que ele seja operado por diversos setores do governo, pelos municípios, pelos estados, se não tiver uma instituição que faça todo o processo de articulação e dinamização da implementação do plano, dificilmente a gente consegue resultados tão potentes como nós conseguimos no plano de prevenção e controle do desmatamento. O plano de controle do desmatamento, ele é um plano transversal para a Amazônia, mas ele começou com uma equipe, um grupo de trabalho na Secretaria de Biodiversidade, que à época era o secretário Capobianco. Depois ele virou um departamento na Secretaria Executiva, quando o Capô passou a ser secretário executivo na gestão passada, e agora, durante a transição, eu sugeri que fosse uma secretaria extraordinária de controle do desmatamento. No âmbito do Ministério do Meio Ambiente. No âmbito do Ministério do Meio Ambiente. A secretaria, ela faz toda uma dinamização da implementação do plano. Quem coordena o plano é o Rui Costa, da Casa Civil. Quem faz a coordenação executiva somos nós, através dessa secretaria. No caso do plano de combate ao desmatamento, nós temos 71 municípios que mais desmatam, sobre os quais nós fazemos o foco. E já conseguimos, nesses municípios, uma redução de 42% do desmatamento. No caso do plano de emergência climática, vai precisar da mesma coisa. Por quê? O Ministério do Transporte, da Agricultura, o Ministério de Minas e Energia, todos têm ações que devem ser também de adaptação. Agora, se você tem uma autoridade climática que trabalha com simulações, que o tempo todo faz a dinâmica de como os planos setoriais estão sendo implementados nas agendas de mitigação e de adaptação, isso terá um outro resultado. E, na minha percepção, tem que ser uma instituição técnica, de natureza técnica. Vinculada também ao Ministério do Meio Ambiente, a senhora acha, ou independente? Eu acho que deve ser vinculada ao Ministério do Meio Ambiente,
porque, obviamente, nós temos ali toda uma capacidade de formulação e de atuação, como temos em relação ao plano de combate ao desmatamento, mas esse é o debate que está sendo feito. A decisão, ao fim e ao cabo, será do presidente Lula, né? Inclusive, o plano ele vem sendo feito de forma colaborativa e ainda não foi levado para o centro de governo, porque tanto eu quanto o ministro Valdez precisamos levar algo que esteja ali já com uma estrutura que nos permita mostrar que essa musculatura sustenta o plano, como nós conseguimos em relação ao plano de combate ao desmatamento. O plano será um plano dinâmico, porque dinâmica é a realidade. O que nós trabalhamos é com uma versão 0.1, como foi o plano de combate ao desmatamento, hoje ele já está na versão 0.5, e eu espero que, através do diálogo que já fizemos de forma cooperativa, cidades, integração, ciência e tecnologia, fazenda, transporte, MGI, Ministério de Combate às Desigualdades Racial, Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura, a gente tenha um plano para levar para o centro de governo, né, um pré-plano, que a partir daí ganha a dinâmica de um plano. E o que me preocupa também são os marcos regulatórios. Todo o processo de adaptação legislativa que precisa ser feita. Mas isso é uma decisão de natureza estratégica. E o presidente Lula, naquele dia que ele falou no Rio Grande do Sul, né, a gente precisa acelerar cada vez mais o plano, nós temos trabalhado incansavelmente para poder levar essa pré-proposta para ele e o ministro Rui Costa. Então, para entender, ministra, onde está o nó? Se criar uma estrutura para a Autoridade Nacional de Segurança Climática, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Lula pode fazer, ou sozinho o Executivo pode fazer, ou é necessária alguma votação também no Congresso, uma negociação no Congresso? Para criar uma nova estrutura com a característica que eu entendo que deva ser, na minha percepção, uma autarquia, tem gente que fala que poderia ser uma agência, eu acho que uma autarquia resolve, tem que passar por uma lei no Congresso, ou na forma de uma medida provisória, ou uma lei que seja aprovada no Congresso. Qual foi o problema desde o início do governo? É que quando nós fizemos a PEC da transição, houve ali um compromisso de que o governo não iria criar novas estruturas. Então, a própria Secretaria de Combate ao Desmatamento, nós criamos com o que a gente já tinha no Ministério do Meio Ambiente, mas, mesmo assim, ela fez parte, né, das ações que foram encaminhadas para o Congresso Nacional, né, os decretos que o presidente, alguns decretos o presidente faz por decreto, outros são projetos de lei que vão para o Congresso Nacional. Tanto é que, na aprovação, né, o presidente tinha restabelecido a Agência Nacional de Águas no Ministério do Meio Ambiente e o Congresso entendeu que ficasse no Ministério da Integração. O Cadastro Ambiental Rural, que sempre foi originariamente e criado pelo Ministério do Meio Ambiente, entendeu o Congresso que deveria ficar no Ministério da Gestão. E essa foi a mudança que aconteceu lá. Mas, nesse momento, eu sinto uma vontade cooperativa. Eu conversei na Marcha dos Prefeitos, mais ou menos por volta de 20 minutos, com o presidente Lira, falando da importância do plano de emergência climática, falando da importância de ter uma instituição para ser o operador desse plano, ajudar a ser o operador do plano, o articulador do plano, né? Porque quem implementa o plano são os diferentes setores. E ele, até na fala dele, lá durante a marcha, ele fez uma referência ao que nós tínhamos conversado, dizendo que entendia que esses esforços eram necessários. Como o presidente Lula e ele, junto com o ministro Pacheco, junto com o presidente do Supremo, estiverem do Tribunal de Contas lá no Rio Grande do Sul, eu senti que todos estão imbuídos de que a gente tenha um plano que seja do Estado brasileiro e não apenas do governo brasileiro e que, portanto, todos os poderes devem estar imbuídos desse propósito, mesmo em meio às contradições. O que eu, pessoalmente, advogo é que a gente tenha um plano à altura do desafio que o Rio Grande do Sul nos colocou frente a frente com ele e de que a gente tenha as estruturas e os meios de implementação que, mesmo em situação de escassez, eles sejam robustos e à altura do desafio que está posto. E a senhora acha que essa autoridade ela pode sair, então, em 2024, levando em conta a conversa com o Lira,
a participação do Pacheco, do TCU, do Supremo? Eu sinto que há uma sensibilidade grande para o tema. Se não for agora, vai ser quando? Né? A cada evento extremo que nós tivemos, Kennedy, a gente foi capaz de criar estruturas que, de alguma forma, elas davam uma resposta, ainda que parcial, mas robusta, à situação. O Semadem, por exemplo, aconteceu quando nós tivemos aquele episódio terrível das mortes que ocorreram em Petrópolis, sim, ali na região serrana do Rio de Janeiro. Então, nós tivemos uma série de medidas que foram sendo tomadas, inclusive planos voltados para a adaptação. Não é por acaso que a gente já tem nas obras do PAC, o PAC Encosta, o PAC de Drenagem, tudo isso vem desse caldo de cultura doloroso dos eventos extremos que nós tivemos. Agora, nós tivemos algo que é paradigmático em termos da magnitude do desastre e do sofrimento que causou, dos prejuízos que ainda está causando. O governo federal já destinou mais de 80 bilhões para esse processo de ajuda humanitária e de reconstrução, além da suspensão do pagamento da dívida e dos juros da dívida na ordem de 23 bilhões por 3 anos, medidas voltadas para atendimento da população vulnerável com aquele recurso de R$5.000 para que as pessoas pudessem ali comprar o básico. São muitos investimentos que estão sendo feitos. Agora, nós vamos precisar de ter algo que esteja à altura de tudo isso e, no meu entendimento, é o plano dinâmico, em parceria com os estados, com os municípios, olhando para esses 1.942 municípios, que depois eles vão sendo, digamos assim, mais refinados, porque nem todos sofreram com a mesma intensidade e quantidade esses eventos climáticos extremos, e um marco regulatório que nos leve a ter situação de emergência para essas áreas mais vulneráveis de forma permanente. Ministra, vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Marina Silva. Olá, estamos de volta com a ministra Marina Silva. Ministra, um outro aspecto que eu queria conversar com a senhora é o efeito sobre a saúde humana que as mudanças climáticas têm, que a emergência climática tem. O Carlos Nobre falou que, claro, as enchentes, esses eventos extremos de chuva, eles causam as tragédias, há um número de mortes, aquilo comove o país, mas que as ondas de calor, elas têm um efeito até mais mortal e ao longo do tempo, sobretudo em relação aos idosos, e que para o Brasil é mais preocupante as ondas de calor. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os efeitos que a emergência climática tem sobre a saúde humana. Tem efeitos em vários níveis, inclusive esse das ondas de calor, porque, digamos, a nossa biologia entra em colapso, sobretudo processos de desidratação. Eu não sou médica, não sou especialista, mas a gente fala do que a gente ouve os especialistas falando, né? No caso de temperaturas elevadas, inclusive, você pode ter situações generalizadas de cãibra no corpo inteiro, que é algo terrível. Imagine, você tem uma cãibra no pé, agora imagine você entrar num processo de colapso em função de cãibras, mas os idosos e as crianças são muito suscetíveis a processos de desidratação. Porque quando a gente chega mais ou menos na minha idade, tem que tomar água por obrigação, como se fosse um remédio. E às vezes as pessoas ficam ali oferecendo água o tempo todo, porque você não sente sede, diminui a sede. E os idosos, muitas vezes, quando eles não estão devidamente acompanhados ou cuidados, eles entram em processo de colapso e podem morrer em algumas horas, perder as vidas em algumas horas. O Carlos Nobre até fala que é preciso que tenha processo de climatização em situações extremas de calor. Eu mesma vivenciei, Kennedy, uma situação lá em Manaus, em que uma pessoa estava, um cadeirante, me pediu uma foto. E eu estava um pouco atrasada, eu digo, vamos então, assim, fazendo? Ele disse, não, eu não vou viajar, não. Eu fico aqui porque é muito quente, todo dia minha mulher, eu sempre fico emocionada. Antes de ir para o trabalho, ela me deixa aqui, porque aqui tem ar-condicionado. Ele era uma pessoa de periferia, né? Então, naquela situação, né, de
cadeirante, o calor imenso naquela cadeira de um material que é muito quente. Então, ele ficava o dia todo. Ela disse, ela traz o meu lanchinho, a minha marmita, e eu fico aqui. E nem todas as pessoas têm condição, na periferia as pessoas não têm essa condição. Um outro problema para a saúde é em relação a doenças. Por exemplo, você pode ter caso de dengue em regiões que você nem imaginava que podia ter dengue e outras doenças podendo migrar para o nosso continente ou do nosso continente para outros continentes. Dois problemas gravíssimos que a humanidade tem que trabalhar junto, independente das nossas dificuldades geopolíticas, né? Aliás, são três: olhar para a mudança do clima, olhar para a saúde e olhar para o processo de segurança alimentar, né? A mudança do clima... Segurança alimentar é importante também. É fundamental. No caso da mudança do clima, nós podemos ter perda de produção, gerar crises de abastecimento, e isso é um vetor de inflação. Se nós tivermos processos severos de inflação global, isso é um vetor de convulsão social, e você sabe que juntar duas coisas terríveis, fome, não é? E convulsão social, isso é algo que é desestabilizador, né, dos processos de paz no mundo. Então, a mudança do clima hoje é o grande debate sobre segurança. A gente discute a reforma do Conselho de Segurança da ONU pensando nas guerras, e está correto, o presidente Lula tem essa bandeira, pautou no G20, está corretíssimo. E devemos ir além, pensar a segurança climática. Quando eu propus na campanha do presidente Lula a ideia de um Conselho de Segurança Climática, de uma autoridade climática, é porque eu vejo que esse debate está no cerne da segurança e das políticas de paz em termos geopolíticos. Sem segurança alimentar, sem segurança energética, a gente leva as nossas economias ao colapso. Agora, o bom de tudo isso é que é possível criar um novo ciclo de prosperidade a partir da transição ecológica, da transição energética, e, em vez de ser algo que nos dificulta, pode ser algo que cria novas possibilidades, inclusive para os países em desenvolvimento, que é onde temos as maiores e melhores fontes de geração de energia. Ministro, nosso tempo praticamente acabou, mas eu quero abordar um tema com a senhora. A senhora foi candidata à presidência da República, a senhora é mulher, a senhora é evangélica. Tem um projeto no Congresso tramitando, ganhou aprovação ontem para tramitar em regime de urgência, que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. Isso, na prática, faz com que uma mulher que tenha sido estuprada possa ter uma pena de até 20 anos de prisão. O estuprador pode ter, no máximo, 12 anos. A gente sabe, o aborto ele é proibido no Brasil, ele só é permitido como exceção, em 3 hipóteses legais: quando tem uma má formação do cérebro, do feto, quando oferece risco à saúde da mulher e quando é resultado do estupro. Qual que é a opinião da senhora a respeito desse projeto? Primeiro, Kennedy, fazer a instrumentalização de um tema como esse em função de interesse político é algo que, no meu entendimento, não colabora em nada com a saúde pública, não colabora em nada com os avanços civilizatórios que a humanidade já foi alcançando, inclusive da defesa dos direitos e da proteção das mulheres. E você estabelecer que o estuprador é passivo de uma pena menor do que a mulher que foi estuprada, que por alguma circunstância não teve como fazer esse aborto, desse estupro, dentro do período legal, porque uma boa parte dessas pessoas elas não têm acesso aos meios, aos equipamentos para fazer valer o seu direito. Muitas descobrem que estão grávidas na hora do parto. Exatamente. Quando se trata de criança, a criança nem tem consciência do que está acontecendo com o corpo dela. Então, acho que essa instrumentalização é um processo perverso e, sobretudo, essa forma de dizer que você está fazendo isso porque você está defendendo os princípios de Deus e da religião, Deus nunca iria concordar, né, de que uma mulher que foi estuprada e que é violentada, que ela seja passiva de uma pena maior do que o seu
o estuprador, do que aquele que a violentou, do que o seu algoz. Isso é algo que é terrível. Eu vi que a ministra Cida já se pronunciou, eu vi que várias mulheres estão fazendo o seu debate. Eu, pessoalmente, por uma questão de consciência, eu sou contra o aborto. Mas eu entendo a necessidade de termos respeitado o marco regulatório que a Constituição já estabeleceu e que o Supremo também fez o reconhecimento desse direito legal das mulheres que têm a sua vida em risco, das mulheres que foram estupradas ou quando têm uma má formação que compromete a vida da criança em termos cerebrais. Ministra, obrigado pela entrevista da senhora. Boa noite. Até uma próxima, viu? Muito obrigado. Pessoal, agradeço muito a audiência de vocês. Boa noite. Até semana que vem.